para fazer que as pessoas têm, eu comecei a explicar mais para o paciente o que está acontecendo no corpo dele. Então hoje na consulta eu dedico um espaço do meu tempo para explicar, realmente dar uma aula para o paciente, por mais leigo que ele possa ser. Vá, doutor, porque vale a pena, porque é raro acontecer isso, né? Que é o comum, você chega no médico, às vezes ele olha na sua cara, faz uma receita, toma um remédio. E com 50 exames você fazer, depois ele fala contigo. Porque ele não vai ficar se estressando nem perdendo tempo, né? Isso é a diferença, viu, gente? É a diferença de um atendimento de qualidade, que ele vai entender o todo, né? Exatamente. Porque, olha, em 10 minutos que o doutor está aqui, eu já aprendi o propósito. Tem que ter propósito em tudo. A única coisa que eu procrastino é agora eu estou caminhando, sabe? Meu Deus do céu, para malhar. Só malho na casa dos outros, não tem outra coisa. Mas olha, eu já estou com a bicicleta, estou caminhando. Já começou. Já comecei. Mas eu fiz muita academia, mas é sem propósito. Sem propósito. Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos bem definidos das coisas que você vai fazer. E a medicina integrativa, ela tem isso como objetivo. O objetivo não é procurar doença, é saber qual é o caminho da saúde e estabelecer qual é a meta, qual é o objetivo que a gente precisa traçar para você chegar num lugar melhor, para você daqui um ano, daqui um mês, você poder olhar para trás e ver os seus exames melhores, ver o seu corpo melhor, ver tudo melhor. Mas mesmo que não exista uma doença documentada. Essa é a diferença de fazer prevenção. Às vezes a gente acha que prevenção é fazer exame. Eu vou ao médico todo ano e faço meus exames ginecológicos. São preventivos? De certa forma eles são, porque eles vão identificar no início alguma doença. Mas eles não estão te protegendo de doença. Olha, eu não tinha pensado nesse lado. Fazer o exame todo ano não está te protegendo. Qual é o tipo de prevenção que a repetição de exames promove? Achar o problema logo no início, a tempo de ser tratado. Mas isso não é prevenção. Prevenção é mudança de hábito. Primeiro mudança de mente e depois mudança de hábito. Né? Porque a mente precisa do propósito, precisa do porquê. Você precisa fazer o paciente entender por que ele precisa mudar a alimentação, por que ele precisa mudar a rotina, por que ele tem que parar algumas coisas e inserir outras. Não, doutor, olha, eu quero que você fale, ou você vai falar toda hora nas suas mídias, fala aí para a turma aqui que são bastante gente aqui, viu, gente? Todos os meus canais você encontra no meu perfil do Instagram, que é o @dr.joaopaulo. De lá o pessoal consegue chegar na minha página do YouTube, meu canal do YouTube, tem muito material mais técnico no YouTube. Geralmente eu faço lives rápidas de 15 minutos, 20 minutos, explicando temas diversos. Então tem muito vídeo lá, muito material no YouTube e no Instagram também. Olha, gente, uma aula gratuita, porque isso aqui é uma aula. E assim, muita gratidão e entender, né, que o nosso corpo precisa, né, de estar conectado, né, tem que estar alinhado. Olha que eu falo tanto de empreendedorismo, né, sou administrador e tenho metas para isso, foco, né, mas eu não tenho para a saúde, assim. Eu quase como uma dificuldade, ô Jeová. Mas hoje eu estou melhorando. Vamos lá, vamos às perguntas aqui. Qual é o impacto do estresse na saúde? Eita, esse foi forte. O estresse. Estresse, se a gente for definir a palavra, estresse significa problema, mudança. Eita. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai falar de estresse é entender que ele nunca vai acabar. Que tem muitas pessoas que pensam, como que eu acabo com o estresse? Morrendo. Morrendo? Meu Deus. Porque não acaba, o estresse não acaba nunca. Se você está vivo, você vai ter estresse. Tem todo dia. Se você sair para fazer compra no supermercado, é um estresse. Eu adoro. Você acordar na hora que você não quer, é um estresse. É um estresse. Então, mudanças, problemas, né, surge uma coisa sempre, declaração de imposto de renda, é um estresse. Então, não tem como você acabar com o estresse. O estresse, para ele não fazer mal para o corpo, ele precisa ser gerenciado, ele precisa ser administrado. Aí que é o problema, né? Administrar, certo. É aí que está o problema. Tudo começa por onde, quando a gente fala de estresse? Pela rotina circadiana, que a gente chama. Que é a alternância sono-vigília.
Não, esse aí não. Vamos voltar aqui. Eu vi que você gostou desse assunto. O povo fica mandando as coisas, eu não sei se eu anoto aqui como é que é. É assim, ó. Eu vou te explicar do jeito que eu explico para os meus pacientes, geralmente. Você pensa o seguinte: Deus criou o mundo. O planeta Terra fica girando. E essa alternância do planeta Terra, existe o dia e existe a noite. Ok. Aí você, o ser humano, veio e foi criado nesse mundo. É óbvio que o nosso corpo foi criado para respeitar essa alternância. Se a raça humana surgiu num planeta que alterna dia e noite, é porque o corpo precisa dessa alternância dia e noite. Não tem como a gente viver sem. E é um fato. Nós temos hormônios que funcionam de dia e nós temos hormônios que funcionam de noite. Mesmo? Então você pensa assim, a melatonina? A melatonina é um hormônio que depende da escuridão para ser liberado. Por isso que não pode dormir com televisão, né? Então eu tô perdida, porque eu gosto da televisão. Vamos pensar assim, ó, vamos pensar pela evolução. Se a gente pegar 100 anos atrás, ou uma pessoa que mora mais na zona rural, quando dá 6 horas da tarde, o que acontece? Fica escuro. Se não tem luz, internet, nada que traga luminosidade secundária, artificial, o que ela vai fazer? Ela vai dormir. Ela vai acordar que horas? Ela vai acordar a hora que o sol vai cantar. O corpo ele foi criado para respeitar isso. Agora é óbvio. Então que não, mas aí é óbvio que nós temos que nos adaptar. Não tem como você falar que hoje em dia, com a rotina de coisas que a gente tem que resolver, você vai dormir 6 horas da tarde e acordar 6 horas da manhã, ninguém consegue. Não é uma pessoa que não tem muita coisa. Eu trabalho com chinês. Chinês, como é que faz? Pois é, você tem a demanda de estar em contato com o fuso horário. Então não tem como. Mas o mais próximo da alternância dia e noite, que você respeita e coloca o seu corpo nela, mais longevo, mais saúde você vai desenvolver. Né? Mais proteção mental, tudo. Então você tem que estar dentro de... E assim, vai dormir. Não posso dormir às 6, mas eu posso dormir às 11, meia-noite. Que seja às 11, meia-noite, mas num ambiente escuro, sem luminosidade, sem celular na cabeceira da cama, sem rádio ligado, sem televisão ligada no stand-by, no soneca para desligar Deitou para dormir, vai dormir. A Natália assim, já eu não consigo. Mas se dá bem na faculdade de medicina. Eu não consigo. Olha, eu não sei se eu sou sempre agitada, né? Então quando deito, aí eu fico pensando, gente, o que tem que fazer, isso tem que fazer, o que tem que fazer. Aí eu ponho a televisão, mas eu nem escuto a televisão, só o barulho. Você não tem consciência, mas ela está alimentando os seus pensamentos, né? É mesmo. Se você está num ambiente que tem uma informação sendo liberada, inevitavelmente o seu cérebro ele está prestando atenção naquilo. Ele está registrando informação. E isso é estresse. Quanto mais informação, mais estresse. E se usar aquela máscara assim, preta? Ajuda a escurecer o ambiente, né? Mas aí tem que deixar a televisão. Mas aí não vai ficar de máscara com a televisão ligada. É só para escutar o som. Eu vou começar assim, gente. Olha, eu já é um bom passo, né, gente? Por favor. É uma meditação. Você sabe uma informação muito importante? O cérebro, geralmente, ele armazena com muita facilidade a memória dos últimos 20 minutos que você tem antes de dormir. Então, às vezes, os últimos 20 minutos antes de dormir, a pessoa está vendo um filme de terror, assistindo uma história triste, né, depressiva, ou está vendo, ou está brigando, às vezes, teve uma discussão em casa. E os últimos 20 minutos, eles têm que ser os 20 minutos de ouro do seu dia, né? Olha que dica, gente, essa eu não sabia. 20 minutos então antes tem que estar bem zen. Então você tem que mentalizar ali, procurar deitar, apagar tudo, mentalizar as coisas boas do dia, o que você pretende resolver no dia seguinte. Né? E isso vai fixar melhor a memória, né? Você vai proteger o cérebro do desastre, daquilo que é ruim. Que coisa, você pode fazer no seu dia. Olha aí, gente, o doutor João está me dando uma aula mesmo, porque eu nunca imaginei, porque a vida da gente é tão frenética, e como eu não sinto cansaço, por exemplo, eu durmo 4 horas e acordo bacana. Eu não tenho problema. Mas aí, você falando isso, mas realmente a gente fica estressado, né? Aquilo que eu falei, não é uma medicina curativa, é uma medicina preventiva. Então, não necessariamente o paciente tem que estar sentindo mal para ter que mudar esse hábito.
É um hábito de proteção. Olha, fantástico. Vamos mais algumas perguntas, doutor. As toxinas realmente estão presentes em nossas vidas? Como nos causam problemas? Tem muito. As toxinas, né? Muito. Quando a gente fala assim, porque o mundo tóxico, a toxina é referente ao quê? Todo tipo. Vamos pensar uma coisa, olha só. Se você resolve comer uma banana, aí você não come e deixa o resto da banana com a casca jogada em cima da pia da sua cozinha, o que vai acontecer? Vai apodrecer, vai juntar de bicho, formiga, atrair barata, não é? Agora, se você pega às vezes um pedaço de bolacha e deixa ali em cima, no dia seguinte não tem nada, a bolacha está lá sozinha, solitária. Por quê? Porque quanto mais conservante, menos vida o alimento tem. Não atrai vida. Isso é quântico. Vida atrai vida. Você deixa a banana ali, vai atrair inseto, formiga. Do mesmo jeito que o seu corpo precisa, eles precisam também do alimento, eles vão atrás. Agora, você deixa aquilo que não tem vida, nem para eles, nem para você, não atrai nada. Então, por que você vai alimentar daquilo? O que tem nesse pedaço que a gente chama de alimento que está intoxicando o seu organismo? Conservantes, aditivos, metais tóxicos. Então, a gente tem toxina hoje em tudo que a gente entra em contato. Não tem como você se isentar, você viver sem contato. Porque tem toxinas no ar. Você imagina a poluição do ar hoje, a quantidade de carro, de fábrica, que tem emitindo coisa o tempo inteiro. Você tem toxina na água, conservante para a água ficar pura e limpa mais rápido. Você pensa uma cidade igual a nossa, Brasília, com tantos milhões de habitantes, o tratamento de água ele precisa ser rápido. Não tem como você botar a água para o lugar que a gente mora. Então, para conseguir fazer isso, você tem que adicionar alguma coisa no processo, que vai acelerar. São os catalisadores. Né? Que incrível! E assim, tem pessoas, por exemplo, eu leiga, tá? Sou leiga, tá, gente? Administradora, nada de medicina. A pessoa que fala assim, muita toxina, mas a pessoa, ela tem câncer, ela propagou um câncer. Todo mundo fala que o câncer é uma doença da alma, né? E você acha que isso é verídico ou é mito? Eu acho que sim, com certeza. O câncer ele é uma doença multifatorial. Nunca tem uma causa. Por isso que não existe a solução, a cura até hoje, definitiva. Por quê? Porque quando uma doença tem várias causas associadas, não adianta você buscar uma cura. Existem várias curas que juntas vão tratar a doença. Dentre as várias causas, você pode pesquisar. Não existe câncer num corpo que não tenha conflito emocional. Eu não estou dizendo que a única causa do câncer é o conflito emocional. Ele pode ter uma tendência, né, genética. Ele pode ter herdado alguma genética que favoreça, ele pode ter um corpo extremamente intoxicado, porque teve uma vida muito desleixada, sedentário, alimentação irregular, mas conflito emocional sempre existe por trás do câncer. Que loucura. Por isso que o tratamento ele é multidisciplinar. Você tem que fazer uma equipe que vá atender o paciente em todas as áreas. Tem que tratar corpo, mente e espírito. Olha, hoje, gente, acho que não vai dar, às 2 horas não vai dar não, porque o doutor vai me explicar isso, corpo, mente, espírito, como é que a gente vai conectar tudo junto. Mas vamos lá, mais umas perguntinhas aqui. O que significa biohacking? Biohacking? O que significa? O que significa biohacking? Biohacking é uma expressão que a gente utiliza de monitoramento do corpo. É você usar de artifícios para controlar o que acontece no seu organismo. Por exemplo, você pega um iPhone hoje, você pega um celular, ele registra quantos passos você deu no dia. É mesmo. Então, esse negócio é muito bacana, mas a gente tem medo de usar. Por que a pessoa tem medo? Porque nós temos medo de ser supervisionado, né? Agora descobri. Tem medo de supervisão, né? Porque a supervisão nos cobra. Quando alguém te supervisiona, naturalmente a supervisão vai te cobrar resultado.
Não é? Se você tem 10 empresas, você reúne uma vez por semana com o diretor de cada uma das empresas e cada um traz um relatório de supervisão. Você olha o que tem escrito ali, os indicadores, e os que estão abaixo da sua meta, você vai corrigir. Você fala, você está abaixo da meta, o que você vai fazer para melhorar? Então, o celular, às vezes eu faço isso com o paciente. Você abre o seu celular, olha lá na parte do aplicativo saúde, todo celular tem. Abre aí, quantos passos você está dando por dia? Vamos ver. Menina, nem abri esse aplicativo, não, acho que eu nem tenho. O pior é que o celular vem com ele instalado. Meu Deus do céu, que vergonha, Jesus, misericórdia. É mesmo. Entendeu? Então o biohacking é isso, é você hackear, você monitorar o corpo de todas as formas. Aquilo que é Peter Drucker. Aquilo que pode ser medido pode ser administrado. Isso é verdade. Não é? Isso aí está começando a trabalhar. Mas você vê que tudo tem uma sintonia? Tem uma sintonia. E assim, eu sou muito animada, né? Eu acho que eu vejo o lado muito mais positivo das coisas do que negativo. E tem pessoas que falam assim, Ana, você é muito otimista, você tem que ter mais realista. Não, eu acho que a gente tem que acreditar mais. Eu sou 100% até que me prova o contrário. Né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Mas a sua área é uma área que faz essa conexão, né? Faz. A busca é pela integração. Quando a gente fala adequação da homeostase, que é o termo da glicose, homeostase significa equilíbrio. Então, a adequação da homeostase é a busca do equilíbrio. Então, é fugir dos excessos e buscar o equilíbrio, achar qual é o meio termo, qual é o ponto de equilíbrio que o seu corpo precisa dar para ele ter saúde. Porque não adianta eu chegar aqui, bater o martelo e dizer, você tem que dormir 6 da tarde e acordar 6 da manhã. Tem gente que não vai dar conta e se fizer vai passar mal. Entendeu? Tem que ter uma margem de erro, de ajuste para a sua rotina, para os seus desejos, para o ambiente familiar que você está inserido. Às vezes eu atendo um paciente casado, um homem, aí eu falo para ele que ele tem que deitar às 10, mas os filhos não deitam, a mulher não deita, aí como é que ele vai viver num ambiente familiar onde a rotina é completamente diferente daquela que a gente está falando? O ser humano é muito complexo. Você tem que tratar os contextos, você não tem que tratar o indivíduo. Nossa! E aí você sendo médico, assim, para você, eu querendo me tratar, consultar com você. E aí, a rotina, eu tenho que ter a rotina para ir ao seu consultório, porque você, para entender tudo isso aí, não é só de um dia não, né? Uma consulta, não. Você trata a pessoa... Na verdade, assim, nem tudo que eu estou te explicando aqui, a gente às vezes consegue passar para o paciente numa primeira consulta. Claro, Mas geralmente as primeiras consultas que eu faço, elas são mais extensas, então eu converso mais tempo com o paciente. E o paciente, existe, mesmo buscando a integração, é possível a gente organizar os tipos de pacientes em alguns tipos específicos. Geralmente a nossa saúde ela é como se fosse uma corrente de 5 elos. E a gente tende a ter um dos elos mais fracos, que é onde a nossa saúde cobra mais, é onde as doenças estão. Então tem gente que cérebro, intestino, imunidade é o ponto fraco. Tem gente que é energia, pessoa muito fatigada, problema de tireoide, adrenais, Eu estou com problema de tireoide. Pois é, então. Eita, eu não vou fazer mais entrevista não, mas é de repente, você sabia? Hipertireoidismo. Será o que você ainda estou? Fala aqui para mim. A maioria dos hipertireoidismos são reações autoimunes. O corpo produz um anticorpo que hiperestimula a sua tireoide. Ou tapazol. O tapazol é uma medicação para baixar os hormônios tireoidianos. Mas existem outras causas de hipertireoidismo. Toda doença ela tem uma raiz, ela tem uma causa biológica, bioquímica e biofísica. Ela tem que ser identificado qual é a causa. Quanto mais a fundo você vai na causa, mais definitivamente você consegue tratar o paciente. Você viu, gente, a diferença? Olha, eu já tenho uns 3 anos que eu tomo esse remédio. Eu vou no doutor, né? Ele, Ana, tá baixo, tá muito baixo ainda, tá muito baixo. Mas eu vou ter que tomar esse remédio o resto da vida. Mas ele não falou isso aqui que o doutor me disse. Eu estou há 3 anos com ele.
Vou falar pra ele, olha que eu vou pegar ele, deixa comigo. Você tá vendo? Eu nunca imaginei, ele só falou que eu tenho que tomar um remédio pro resto da vida, todo dia. E aí, ele Se ficou com você isso mesmo. avaliar do ponto de vista biológico apenas, é verdade, porque se uma doença tem como causa uma reação autoimune, onde a maioria dos problemas são intestinais, se o médico tratar a consequência da doença, que é o excesso de hormônio tireoidiano, a rotina do paciente para sempre vai ser essa: voltar periodicamente no consultório, ver se está alto, se está baixo, e voltar para mais ou para menos. Muita gente vai se tratar assim e vai controlar a doença? Vai. Mas você sabe, né? Mas você pode ir mais a fundo. Eu vou saber agora esse negócio. Você pode... Porque isso muito me interessa, porque ele nunca me falou isso aí. É sério, eu tenho que saber porque eu vou ficar o resto da vida tomando. E diz que pode trocar, né? Da hiper passa para hipo. Sim, dependendo de qual é a causa do hiper, a tendência alopática é essa, de tratar de forma que a gente transforme aquilo que está produzindo em excesso para ele produzir em falta, para ele produzir menos. Porque é mais fácil tratar um hipo com menos consequências para o corpo do que um hiper. É mesmo? Eu também não sabia isso. Jesus misericórdia. Então, isso aí depois da entrevista eu vou perguntar. Ai, gente, então tá muito bom. Olha aqui, a gente vai tomar uma aguinha agora. Você que quer estar conosco aqui, entre em contato, quer mandar pergunta, assessoria@empreendedorasbr.com.br. Estamos aqui à disposição. O doutor aqui é fantástico, eu estou aprendendo de montão e esperando as suas perguntas. Já a gente volta. Você, olha, não vai deixar de vir mais aqui não, porque é muito importante o que ele está falando, eu estou aqui boquiaberta. Outra perguntinha aqui, doutor. Antes da pergunta, deixa eu dar, porque o povo fica esperando aqui. Peraí, gente. Beijo ao Felipe, a Alessandra, minha amiga Alessandra Camargo, lá na África do Sul, embaixatriz lá. Beijo, Jéssica. Jéssica, você está olhando a gente aí, minha amiga? Jair, gratidão. Claudinho, deixa eu ver mais. Iva, Cati, beijo, viu? Outra coisa, doutor. Sim. O que seria uma dieta low carb? Eu escuto todo dia isso também, gente. Eu queria entender o que é uma dieta low carb. Hoje a gente vive na era do alimento multiprocessado. É verdade. Todo mundo come só açúcar e farinha. Essa é a realidade. É mesmo, Eu vejo muitos pacientes chegam no consultório, se perguntam, o que você me conta um dia seu de refeição? Você come de manhã pão, biscoito, na hora do meio da manhã outro biscoito, na hora do almoço às vezes uma massa, aí à tarde um misto, à noite uma pizza. Então as farinhas hoje ela recheia o cardápio da maioria das pessoas. Então, todo mundo vive à base de farinha, né? Açúcar e farinha. Meu Deus. E isso tem um preço para o corpo. Um aumento de alguns hormônios, o desequilíbrio da insulina no corpo, resistência insulínica e desenvolvimento de diabetes, né? Então hoje é uma doença que é mais tratada, que mais mata, junto com as doenças cardiológicas, a diabetes, consequência do excesso de açúcares e farinhas na dieta. A alimentação low carb, que não é propriamente dito uma dieta, mas é um estilo alimentar, é o oposto disso. É você tirar do seu cardápio o excesso de alimentos multiprocessados. Então você tira açúcar e tira farinhas. Você reduz muito a ingestão de carboidratos na sua alimentação. Por isso a expressão em inglês low carb, baixo carboidrato. Se você reduz o carboidrato, no grupo de macronutrientes que dá energia para o corpo, você tem que incrementar com os demais, com as proteínas e as boas gorduras. Porque se você não põe um carro, não vive sem combustível. Ou você põe álcool, você põe gasolina. Então se você tira o carboidrato, tem que aumentar a ingesta da proteína e gordura para equilibrar. Então é um padrão alimentar onde você ingere pouco açúcar e pouca farinha. Pouco não, praticamente zero. Praticamente zero. E assim, eu tinha uma amiga, eu tenho, né? Não viu não. Ela tem gêmeos, né? Mas ela era vegetariana. Sim. Depois ela passou a ser vegana. Aí
teve as gêmeas. A pediatra falou, olha, na gestação dela, você precisa comer carne vermelha. Não tem condição. Você tem um casal de gêmeos, casal não, são 2 meninas. Você precisa comer carne vermelha. E isso é certo, porque quando a pessoa é vegana, como ela teve que comer, porque ela não gosta, mas ela teve que comer. O que acontece? Tem os seus prós e os contras. O que eu vejo de benefício numa alimentação vegana, sem carne e derivados? Acaba sendo uma alimentação muito anti-inflamatória, porque a carne hoje, ela querendo ou não, inflama muito o organismo, porque nós temos muita carne processada, muito conservante, então acaba inflamando muito o organismo. Então, quando o paciente faz uma alimentação sem carnes, o corpo desinflama bastante. Mas os malefícios eu considero piores, em maior quantidade, porque a falta de nutrientes é muito grande quando você retira a carne da dieta. Tem alguns nutrientes que a gente chama de essenciais, ou seja, que o corpo não produz e você tem que adquirir pela dieta, eles vêm só da carne. Então, se você para de comer, o corpo não vai receber. Você pode fazer a dieta mais variada do mundo dentro do reino vegetal, que no reino vegetal não vai ter B12. Então, o seu corpo não vai receber alguns nutrientes que são essenciais. Então, de duas uma, ou a pessoa come carne, ou se ela for realmente uma alimentação vegana, ela tem que fazer uma suplementação daquilo que não existe no reino vegetal. Ai, que loucura! Mas ela comeu. Ela passou a gestação comendo carne. Pois é, às vezes é ruim, porque o veganismo hoje, ele não é só um estilo alimentar, né? Ele tem toda uma filosofia por trás. Então, às vezes, você falar para a pessoa deixar de ser vegano, isso fere, às vezes, alguns princípios que a pessoa tem para si. Então, eu geralmente, quando tenho um paciente vegano, eu explico isso para ele e faço a suplementação. Você tem que tomar. Viu, amiga? Mas as meninas já estão grandes, já estão quase 8 então, deu certo. Ela falou isso, mas valeu a pena passar a gestação comendo carne. Ela teve que comer. Eu prefiro que seja assim também. Acho mais fisiológico, mais natural. Isso é muito importante. Vamos lá, gente. Opa. Poluição eletromagnética, algum reflexo no corpo? Nossa, essa aí é forte, hein? Isso aí é muito pano pra manga, como a gente fala, né? Muito assunto dentro disso daí. Poluição eletromagnética, a gente vive muito hoje, né? Você já deve ter visto, eu não sei se você já reparou isso, mas em casa, às vezes na nossa casa tem lugares que é melhor para dormir. Você já reparou isso? Você nunca teve essa experiência? Nunca dormi. Você não dorme, né? Olha, eu vou começar. Quem dorme? Por que eu estou falando isso? Estou dando esse exemplo para explicar o seguinte. A gente hoje, a gente vive num ambiente que a frequência de onda de rádio, onda de TV, onda micro-ondas, de telefone, ela é tão grande que é impossível a gente achar que isso não tem nenhum reflexo no corpo. É impossível. Entendeu? Então, existe reflexo em todo o sistema, principalmente cerebral. Por quê? Porque o nosso corpo é um corpo elétrico. Nós funcionamos em cima de eletricidade. Você dá choque, né? Quando Dá sai choque. Se você mexe a ponta do dedo, é porque saiu um comando do cérebro que percorreu uma fiação elétrica, que a gente chama no corpo de neurônio, e estimulou ali na frente uma máquina, né, que é o músculo. Então nós somos um corpo elétrico. Então, se nós temos eletricidade, nós temos magnetismo, porque fisicamente eletricidade e magnetismo são duas ciências que andam juntas. Então, se nós temos eletricidade e temos magnetismo, tudo ao nosso redor que tenha também eletricidade e magnetismo vai interferir no nosso corpo, na nossa saúde. Então, como é que a gente sabe se o local da casa aqui é mais tranquilo? Geralmente o sono é um termômetro, por isso que eu falei do sono. Parece uma loucura isso, mas, por exemplo, tem gente que se muda a cama dentro do quarto de posição, parece que o sono melhora.
É mesmo. Por quê? Porque se você parar, por exemplo, quem mora em apartamento, abre a sua captação de rede Wi-Fi e manda pesquisar quantos Wi-Fi tem. Quando eu morava num setor aqui de Brasília, em Águas Claras, que é um prédio muito grande, eu morava num prédio de 28 andares. Aí você abre lá, você abre a rede de Wi-Fi, o celular encontra 20 redes diferentes. É loucura. Aí você pensa, não é possível que isso não interfere no corpo. E tem lugar na casa que o sinal fica ruim da Wi-Fi. Tem, aí eu coloco o sensor. Esse é o lugar onde você deveria dormir. O meu também é afastado. Aí, mas eu coloquei agora o sensor. Em física, existe um conceito físico, em biofísica, que se chama gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? É quando você fecha um circuito elétrico que não deixa a onda eletromagnética entrar ali dentro. Então forma uma gaiola isolada do externo. E às vezes alguns cômodos dentro de uma construção, por ter muita parede de concreto, e a parede de concreto ela tem muito cabo de aço, ela acaba isolando aquele ambiente e aquele quarto vira uma gaiola de Faraday. Então você fica mais protegido do ponto de vista eletromagnético ali dentro daquele ambiente, entendeu? Incrível isso. Agora isso o tempo inteiro em qualquer lugar, né? O próprio celular. Todo mundo deveria atender o celular ou no Viva Voz ou com fone. É mesmo? Porque você pensa assim, ó, a quantidade de microteslas que um aparelho emite quando ele está em chamada é a quantidade muito alta, muito superior àquilo que o cérebro tem 3 celulares. Tem 3 celulares. E geralmente você atende do mesmo lado do ouvido, não é? Do mesmo lado. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui. Por exemplo, a pessoa que trabalha muito está sempre usando o braço direito. E aí o lado esquerdo é sempre a mão que está botando no ouvido esquerdo. Aí começa a ter dor de cabeça do lado esquerdo, entendeu? Olha, isso é seríssimo, gente. Por quê? Porque onda eletromagnética na cabeça tem dia que eu estou com dor mesmo, no ouvido. De tanto que eu acho que. Bom, o telefone começa a fazer isso, atende no Viva Voz. Eu faço só no carro, né? Porque eu. Bom, para não ficar polarizando. Mas eu vou fazer um fone, eu uso muito fone, porque eu sempre estou em reunião, né? Online, né? É uma forma de proteger. Porque, gente, olha, eu estou adorando, doutor. Você quer ver uma forma de dor de cabeça crônica? Eu vou deixar essa dica. Eu tenho certeza que muita gente vai fazer isso e vai melhorar a aí. Quem tem dor de cabeça crônica. Qual foi a última vez, eu penso essa pergunta para você, Ana. Qual foi a última vez que você chegou em casa, tirou o sapato e andou na terra? Não, eu vou te contar uma verdade, doutor. Minha mãe me criou para não pôr o pé no chão. Então você não vai. Eu tenho pavor de colocar o pé no chão. Eu te falo aqui de coração, gente, olha aqui. Eu fiz um curso lá no 1234, quem conhece vai saber, de PNL, que eu passei, numa fogueira assim, de pé descalço. Eu nunca coloquei o pé no chão. Agora, depois desse curso que fez um ano, pouco, eu não criei minha filha assim, minha filha põe o pé no chão. Mas a minha mãe, por exemplo, quando eu chego em casa, eu tiro o sapato, tenho que tirar o meu sapato. Ela não deixa. Por exemplo, agora com a pandemia, tem que tirar o sapato. Eu falo, mãe, fica descalça e pega o sapato. Mas eu não vou de jeito nenhum. Não é? Então ela me acostumou, eu não sou fresca, não tem nada disso não, mas ela me acostumou assim, e é costume. Eu tenho pavor, depois desse curso que eu comecei a usar o pé no chão. Mas aí você pensa, se você pegar um prédio, o prédio onde você mora, você já viu que ele tem um para-raio. Tem. Por que o prédio tem que estar armazenando isso? E você sai de casa de carro, pela garagem, não pisa, sobe no trabalho, volta para casa, deita, dorme, você não passa na terra. Então quanto tempo tem que seu corpo está retendo elétrons em excesso e não descarrega isso, entendeu? Então você tem que fazer um descarrego. Eu vou fazer esse descarrego. Você tem que descer lá no jardim do seu pai, tirar o sapato e encostar o pé lá. Eu vou fazer isso. A melhor forma, você fala assim, esse cara tá doido. Faz isso quem tem dor de cabeça crônica. Encosta lá na rede, você melhorou. E olha como tem dor de cabeça. Você vai ver que não é a única causa de cefaleia. Lógico que existem outras causas. E muitos que vão fazer, talvez se essa não for a causa, não vai mudar. Mas certamente muitas pessoas têm por causa desse excesso. Isso se chama eletrostática, né? Excesso de elétrons livres no corpo.
Nossa, e eu sempre falei para minha mãe, nunca vou fazer isso no Natal, porque isso é um problema sério. Eu tenho pavor, mas depois que eu fiz esse curso, eu ando de pé descalço, assim. Eu não tenho costume, né? Mas assim, não tem mais problema, né? Eu ponho em pé. Às vezes eu saio da minha cama, vou descalça no meu Isso é uma forma de detox. É um detox de poluição eletromagnética. Que fantástico, gente. Anota isso, que isso aí é para a vida. Vá agora, você não agora não, só depois do programa. Vai lá, passa na grama, viu? Dá uma voltinha lá para dar a sessão de descarrego. Eu vou fazer isso. Eu vou andar de bicicleta, mas vou de tênis. Aí vou tirar um pouquinho, né? Exatamente. Porque eu tenho a aflição do pó. Não, você não precisa ficar muito tempo. Se você encostar, já dá um problema. Não, gente, isso é para a vida. Tá doido, eu vou fazer isso, com certeza. Outra pergunta aqui. Como a alimentação pode garantir uma boa imunidade? Acho que essa é a pergunta que eu mais ouvi esse ano, tá? Gente. Doutor. Como é que tá? O negócio tá feio, né? É o que eu mais ouvi esse ano. Porque como você fala que a pandemia, o corona, é você ser autoimune, né? Você ajudar a imunidade, né? Pois é. Como é que faz com a alimentação? A imunidade, 80% da nossa imunidade do corpo, ela é maturada no intestino, nas paredes intestinais, no sistema linfático intestinal, que a gente chama. Então, o que isso tem a ver? O que significa? Aquilo que você come tem o poder de destruir a sua imunidade ou de fortalecer a sua imunidade inata. Nós temos dois tipos de imunidade no corpo, a imunidade inata e adquirida. A imunidade inata é como se fosse numa guerra, aquela primeira linha de defesa. A imunidade adquirida é o serviço de inteligência. É a sua imunidade que aprende a se defender de algumas infecções. Por exemplo, uma vacina está estimulando a imunidade adquirida, a ter recurso para se defender de uma possível. Então, é um serviço de inteligência. A imunidade inata, que é essa barreira de frente, ela tem 80% dela está no intestino. Então, se você mexe na alimentação de forma que o seu intestino fique mais saudável, eu já vou te explicar o que é o intestino saudável e o intestino doente, mas se o intestino fica mais saudável, naturalmente a sua imunidade inata fica mais fortalecida. Então você resiste mais às agressões do meio, seja ela bactéria, viral, parasita, Quando eu tudo. estava com crise, as minhas alergias, que eu tenho muita alergia, ficava muito mais recorrente. O alérgico é o de estômago fraco. O paciente muito alérgico é aquele que tem o estômago fraco. Geralmente produz pouco ácido, não consegue se proteger das infecções, dos alergênios que tem no ambiente. Eu tive muita alergia com a Nela grávida. Eu tive que trocar minha profissão. Depois você lê meu livro, que é uma história fantástica. Eu mexia com química, né? Era cabeleireira e fiz muito sucesso, porque só mexer com química. Aquilo acabou comigo, com os meus pulmões. Eu tive paralisia respiratória, enfim. E na gravidez dela, eu já estava, quando eu tive, que fiquei 6 meses hospitalizada, ela tinha 1 ano. Então ela levou toda essa carga. E lembrando, o intestino a gente herda da mãe. Eita, então tá enrolada, né? Ela só fica a boca, come alguma coisa, a boca enche. Microbiota. O nosso intestino ele é como se fosse uma cidade. Ele tem um revestimento e ele tem as bactérias saudáveis que a gente tem que ter ali. E existem 3 tipos de relacionamento entre o intestino e o alimento, que pode dar errado. O primeiro são as alergias. Você pode ter alergia a alguns alimentos. Por exemplo, quem tem alergia a camarão. Nossa, você comer, arrasado. tem uma reação alérgica imediata, né? Essa é a alergia. O segundo é a intolerância, que é muito comum hoje na Mas o que é isso, doutor? E como é que é tanta gente com intolerância à lactose e a glúten também, né? Nossa. O glúten geralmente é o terceiro tipo, não é o segundo. Ainda tem antes. Qual o outro? O terceiro tipo são as hipersensibilidades. Nossa. Esse muitas pessoas não conhecem. Geralmente a maioria conhece a alergia e a intolerância. O que é a hipersensibilidade? Hipersensibilidade é porque alguns alimentos agridem mais o seu intestino do que outros. Entendi. E isso geralmente é uma coisa mais pessoal, muito personalizada.
Por exemplo, eu tenho paciente que quando come morango, sente mal. Quando come kiwi, passa mal. Que coisa, né? Aí você pensa, mas todo mundo come kiwi e passa mal? Não, pouquíssimas pessoas. Isso é um tipo de hipersensibilidade. O problema está no alimento, não está no intestino. Aquele alimento não é bem tolerado pelo intestino dessa pessoa. É para conhecer o ser humano, né? Então você tem que identificar, na alimentação, você tem que identificar o que o paciente tem alergia, o que o paciente tem intolerância e o que o paciente tem hipersensibilidade, que é o mais difícil. Eu gosto muito de comer comida japonesa, peixe cru. Isso que é bom, né? Ou não é bom? É bom. É bom, né? Todas as culinárias são boas. São boas, né? Os excessos que são ruins. E você come de tudo? Olha aqui, e você come Quase de tudo. quase de tudo? Não, você... Tem as coisas que eu não como porque já você certamente sabe. eu sei que me fazem mal. Por exemplo, É. glúten, lactose. Nossa, eu também não tomo muito leite, não. Acho que quase nunca. Mas eu gosto de queijo. Ó, o glúten, É bom, por né? exemplo, que você comentou, o glúten, se você pensar assim, a transgenia de semente do trigo aumenta com os últimos anos a concentração de glúten no produto final. Então, se você pensar um pão francês de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, com o atual, a concentração de glúten ela vem aumentando. Então não dá para você fazer a mesma regra. Então, um pão de antes não é um pão de hoje. Hoje tem uma concentração muito maior de glúten. Por isso que você vê hoje com muito mais frequência pessoas não intolerantes, mas hipersensíveis ao glúten. Não consegue comer. E quando para de comer, a saúde melhora muito. Eu tenho um amigo, até amigo da Natália, ele tem, tadinho, até dó, porque na festa ele não pode nada, não come nada. Mas ele parou de comer glúten, menina, Melhorou agora. melhorou, que é uma beleza. Toda saúde, né? Ele tá ótimo. Muito. Beijo. Eu adoro ele, amigo. Ele é uma gracinha. Mas melhorou assim, ele consegue comer algumas coisas já de volta. Com glúten. Com glúten. Antes ele passava muito mal, agora não. É igual uma infecção, né? Quando você para, você tira da crise, então melhora muito, né? Mas assim, voltando àquela pergunta que você me fez da imunidade, o que você faz para melhorar a imunidade? Você tenta eliminar da dieta os alimentos alérgicos, intolerantes e hipersensíveis. Quando eu rastreio isso e eu tiro da alimentação do paciente, naturalmente o corpo dele vai ficar mais resistente do ponto de vista imunológico, porque eu tirei os agressores. Se eu estou numa guerra e o tempo inteiro o exército inimigo está matando soldado, o tempo inteiro eu tenho que estar repondo soldado na linha de frente da batalha. Mas se eu acabar com o exército inimigo, eu não preciso ficar repondo soldado. Então o meu exército fica mais fortalecido. E suplemento, você, de acordo com a gente tomar suplemento, que eu tomo suplemento. Uso muito. Né, eu tomo. Até a doutora Helena me deu no cabelo a farmacoteca. Eu vou fazer propaganda aqui. Excelente. A linha da Nayara. E pro cabelo e para as unhas, que eu coloquei aquelas unhas postiças, acabaram minhas unhas. Agora eu estou natural. A Natália também vai tirar agora. Eu estou natural e isso é sério. Eu tomo um suplemento, porque senão eu não aguentava. Não. Então você acha que é válido, né? É super válido. A suplementação ela tem que ser muito bem escolhida. Porque existe muita coisa boa e muita coisa ruim no mercado. Hoje tem que identificar o que é bom. Né? Você pensar assim, um produto numa farmácia que foi feito para ficar ali na prateleira 2 anos dentro da validade e sem aditivos conservantes, ele duraria 1 mês, com certeza aquele produto tem muita coisa que não presta. Ixi, gente, então presta atenção, hein? Vai indo mais para o natural, né? Manipulado, né? Manipulação eu acho que é o melhor caminho para quase todos os suplementos. Eu tomo a vitamina C e mais zinco, né? Principalmente agora, mas eu sempre tomei. Só que a cápsula me faz mal. Você acredita? Acredito. A cápsula me faz mal. Aí o que eu faço? Ou eu coloco o pozinho na banana, ou então, lá na farmacoteca faz de tapioca. Aí não me faz mal. Não faz mal. Muita gente tem reação. Por que isso é reação? Pelo material da cápsula e às vezes a tintura que tem na cápsula. Que começa a tomar e cair. É uma coisa impressionante. Tem que ver que muitas manipulações são feitas com lactose.
Então, quando vai manipular, precisa direcionar a farmácia para aquele paciente que é intolerante, para usar outro tipo de recipiente, usar não a lactose, mas algum outro produto. A mandioca, eu nunca imaginei. Foi hoje que me contou. A mãe falou, não, tem de mandioca, manda fazer aqui. Eu vou fazer. Excelente, maravilhoso. Poxa, não me deu mesmo. Vamos lá. Você tem que colocar... iniciar. Gente, me dá 5 minutinhos para a gente reiniciar aqui o Instagram, para voltar, porque está todo mundo perguntando bastante coisa. Rapidinho, hein? Volta já. Ana Paula Guedes, à sua disposição. Acho que dura 1 hora, né? Conexão entre a mente e o corpo, né? A gente precisa disso. E eu queria, antes de uma pergunta, entender, quando você falou da questão do alimento, sim. Que você, qual é a dica para agora, né? Agora nessa pandemia de suplementação, de alimentação, que a gente precisa ter mais imunidade, o que você indicaria para a turma aqui? Bom, tem uma regra em geral que eu falo bastante nos meus vídeos, que é a seguinte: desembalar menos e descascar mais. Olha, gente, não, eu vou até anotar como é que é. Eu anoto sempre, desembalar menos. Desembalar menos e descascar mais. O que significa isso? Qual a ideia dessa expressão? Evitar o alimento industrializado. O máximo. Aquilo que vem embalado, em conserva, que vem preparado para durar muito tempo, geralmente não é um alimento saudável. Entendi. Isso quando é um alimento. Existe uma diferença entre alimento e produto alimentício, né? Alimento é aquilo que a terra dá para a gente pronto para comer. Produto alimentício é algo processado para entrar no seu cardápio. Por exemplo, um biscoito. Não existe árvore de biscoito. Tem que passar na indústria, ser processado, embalado para chegar na sua casa. Esse processo geralmente não é bom. Ele mostra que aquilo que está chegando não é uma coisa saudável. E a gente, para pensar em imunidade, gente, principalmente agora, né? Porque diz que, pelo menos eu escutei, o corona, ele tem pessoas que a pessoa nem sabe que tem, porque tem tanta imunidade. A quantidade de pacientes assintomáticos é muito maior que assintomáticos. Mas com certeza esse aí deve estar comendo bem, né? Às vezes, isso pode ser um fator que contribui muito, né? Esse problema da Covid ainda é um pouco obscuro, né? Tem muita coisa para ser explicada ainda, né? Por que algumas pessoas têm mais gravidade e tal. Mas com certeza a saúde alimentar, a imunidade inata, ela é uma primeira barreira de proteção, né? Lógico que ela não vai te garantir pegar ou não pegar, ter ou não uma doença, mas ela vai te oferecer pelo menos mais resistência, mais resiliência para suportar um problema que vier. Isso é seríssimo, gente. Eu vejo assim que essa pandemia veio para a gente mudar alguns conceitos, né? Alguns costumes, né? Que a gente perdeu. É verdade. E tudo dá graça. Eu acho que eu não vou dar graça para uma doença, Deus me livre, não aguento mais esse negócio. Mas a gente tem que parar para ver o que a gente pode melhorar, né? Perfeito. Quais são as mudanças que a gente pode trazer com essa consequência tão drástica que está sendo esse Covid. Então, preste bem atenção nisso. Mude a sua alimentação, o seu modo de pensar também. Desembalar menos. Desembalar. Olha, gente, eu vou mandar fazer um post lá pro meu marketing, desembalar e descascar. Desembalar menos e descascar mais. Doutor João Paulo Guimarães. Isso foi fantástico, doutor. Agora, vamos mais uma outra perguntinha aqui. Poluição eletromagnética, algum reflexo no corpo? Nós já falamos, né? Agora, esse aqui, gente, todo mundo me perguntou, até meu amigo lá
de São Paulo está te vendo, que ele está fazendo essa dieta, acho que é uma dieta, né? E ele que pediu a pergunta. O que é fazer um jejum intermitente? Ah, legal. Esse O que ele está fazendo? Esse é o trend do momento, né? Meu grande amigo Ronan. O jejum intermitente é o seguinte: jejum significa ficar sem alimentar. Intermitente, de tempos em tempos. Então é você criar o hábito de ficar mais tempo sem se alimentar. Mas não tem que se alimentar de 3 em 3 horas, não? Depende do padrão alimentar que a pessoa tem. Por exemplo, você falou da alimentação low carb. Uma pessoa que come uma dieta à base só de açúcares, farinhas, carboidratos refinados, esse tipo de alimento é um alimento que fornece energia por pouco tempo para o corpo. Então você não consegue sustentar o seu corpo com energia comendo esse tipo de alimento se você ficar muito tempo sem comer. Então você tem que fracionar as alimentações, as refeições ao longo do dia em períodos mais curtos de tempo. De 3 em 3, 2 em 2, 4 em 4, quando muito, horas, para você não passar muito tempo sem reabastecer a reserva. Entendi. Mas se você muda esse padrão, o seu corpo consegue ficar muito tempo sem se alimentar. Que coisa, é mesmo? Porque se você mudar 1 grama de carboidrato, ele dá para o corpo 4 calorias de energia. 1 grama de gordura dá 9 calorias. Nossa, gente de Deus! Então uma pessoa que faz uma refeição à base só de carboidrato refinado e fica 3 horas sem se alimentar, a mesma pessoa, se ela fizer uma alimentação à base de proteínas e gorduras, ela fica quase 2,5 vezes mais tempo sem se alimentar com a mesma saúde. Essa é uma regra matemática, agora que tem seus ajustes, né? E esse jejum intermitente é basicamente o quê? O que seria o jejum? É você ficar, na prática, você ficar mais de 12 horas sem refeições. Então, incluindo o tempo que você dorme. Aqueles que dormem. Aqueles que dormem. Não tem rolagem, se dá pra pegar, gente. Eu vou morrer de fome. Você imagina, de 8 da noite de hoje até as 8 da manhã do dia seguinte. Se você ficou sem refeições nesse intervalo, você tem 12 horas. Então é isso. Porque ele está fazendo, ele está gostando. É excelente. Tem muito trabalho sendo publicado mostrando os benefícios. Vários benefícios em várias coisas no corpo. O principal deles é o controle dos índices insulínicos e glicêmicos. Você diminui muito isso. Né? Ele falou, hoje mesmo ele falou, não, você pergunta, né, porque está mudando a minha vida. Muda a vida mesmo. O paciente perde peso, melhora a disposição, equilibra melhor as taxas, os hormônios. E não precisa ser só 12 horas. Você pode estender esse período sem refeições, sem acompanhamento médico, eu diria no máximo até 16, 18 horas, né? Mais do que isso aí, só se estiver sendo acompanhado mesmo. Mais do que só fazer na igreja, né? Porque tem jejum na igreja. O jejum, você vê o tanto que ele é saudável. E pro espírito, né? Todas as crenças têm o jejum. É verdade. Não é só no cristianismo. Todas as pessoas que têm crença em alguma coisa, sabe que o jejum te aproxima ao espiritual mais do Criador, de Deus, alinha melhor o seu espírito, né? Nossa, isso é verdade, gente. Isso tem tudo a ver. Eu nunca tinha entrado. Você tem o Ramadã, por exemplo, é um jejum. É um jejum, pai. Então o jejum, ele é sim uma coisa extremamente saudável, é uma prática. Jejum de Daniel, 21 dias. Tem esse, eu só sabendo. 21 dias sem carne. O negócio é fogo. 21 dias sem manjares, né? Mas sem manjares, meu Deus, aí é difícil. Aqui, tem pessoas, uma coisa que é interessante essa pergunta, tem pessoas que são criadas juntas, comem tudo igual e têm reações adversas. Por que isso ocorre? Porque existe um negócio que a gente chama na medicina de individualidade bioquímica. O que significa isso? A medicina, por mais precisa que seja, ela não é uma ciência que tem essa precisão, não é uma ciência exata, não é uma matemática. Não tenho como afirmar que
o resultado para todo mundo vai ser igual. Isso é inclusive proibido pelo conceito de medicina. Né? Olha. Promessa dos fins. Na medicina a gente garante os meios, mas a gente não garante os fins. Né? Porque não tem como você dizer que todo mundo vai ter a mesma consequência de nada. Mas isso aí é uma coisa que acontece muito. Você pega uma família, tem um hábito alimentar igual. Para os dois lados acontece o problema. Eu vou te dar um exemplo. Tem muito caso de hipotireoidismo que o problema é nutricional. E aí você pega a mãe, a avó e a filha tem o mesmo problema. Aí o que a família acha? Que o problema é o quê? Genético. Não é genético. Não. É hereditário. O que eles herdaram? O hábito. Todo mundo come igual, todo mundo vai ter os mesmos problemas. Meu Deus, não tinha imaginado. Entendeu? Então tem os dois lados da moeda. Existem aquelas pessoas que estão todas comendo a mesma coisa. E às vezes uma delas pode ser hipersensível a algum alimento que faz parte do cardápio e aquela pessoa desenvolveu algum problema de saúde. Assim como existem aquelas doenças que a gente acha que é genética, mas na verdade é o hábito. É o hábito da família que é igual. Gente, por isso que essa pergunta é muito interessante, né? Tem gente que tem até gêmeos, né? Tem um que tem tolerância e outro não tem. Exatamente. E tem toda uma... Isso é muito sério, gente. Seríssimo. E é aí que está o lado de personalizar a sua saúde. Não tem como, por mais que a gente crie protocolos, não tem como você colocar todo mundo dentro da mesma forma. Então, eu queria que você falasse para o povo, todo mundo aí, isso é a sua especialidade. A nutrologia e o que você faz, eu queria que você mostrasse como que o processo que você começa a mostrar que a gente tem que mudar em vários pontos da vida. Então, o que acontece? E por que você chegou, né? Você escolheu. Eu cheguei nessa medicina integrativa, buscando a adequação da homeostase, por causa de uma crise que eu tive trabalhando na medicina tradicional, alopática. Eu comecei a perceber que os mesmos pacientes voltavam toda semana para receber os mesmos remédios. Olha aí, viu? E você fica 6 anos dentro da faculdade de medicina, mais pós-graduação, quantos anos de cursinho preparando para entrar, para você sair da faculdade, ficar o resto da vida escrevendo a mesma coisa numa folha para a pessoa não mudar nunca a vida dela. É triste. Olha aí, gente, você viu? Isso aqui é médico, tá? É esse que está, mano. Isso é triste. Isso me gerou muito conflito. E isso desgasta muito a sua saúde emocional, né? Quando você começa a fazer uma coisa que você vê que não está trazendo resultado para nada, nem para você, nem para quem está recebendo esse trabalho. E aí eu comecei a buscar informação e eu encontrei essa medicina que busca a adequação da homeostase, que busca promover saúde ao invés de tratar a doença. E aí quando você entra nesse espaço, cada ser, cada indivíduo tem a sua particularidade. Ele está inserido num contexto diferente, ele tem uma bioquímica ajustada para a vida dele, ele tem uma história genética diferente, as famílias são diferentes, ele foi criado de uma forma diferente, ele tem uma rotina diferente. E você só não vê só alimentação, né, parte física, mas psicológica também. O corpo é tudo, né? Por exemplo, eu tenho 70% dos meus pacientes me procuram buscando emagrecimento. É mesmo? A principal queixa que eu escuto é: eu quero emagrecer. E tem muitos pacientes que depois de uma boa conversa eu faço: se você não voltar com seu esposo ou com seus filhos, você não vai conseguir emagrecer, esquece. Olha. Posso até te dar aqui um veneno, um remédio, você vai tomar, vai emagrecer 40 dias, vai ficar satisfeito, passa o Natal, final de janeiro você está aqui de novo, gordo do mesmo jeito, querendo emagrecer do mesmo jeito, com o mesmo problema. Porque se você não mudar o contexto que a pessoa está inserida, ela não vai mudar, não vai emagrecer, entendeu? Que coisa fantástica. Então, por isso que você entrou. Por isso que eu entrei para esse caminho aí. Por uma crise, viu? Porque você fala pelo amor pela dor, a gente só tem 2 opções na vida, né? As crises são para te fazer crescer. Viu? Então não adianta você estar aí, deitar, sabe, meu Deus, não sei o que fazer, olha aí. Eu tenho um exemplo, ele mudou, passou 10 anos, porque é 10 anos, estudando 10 anos. E aí ele viu que a alopatia, que é esse de dar um remedinho toda hora,
não resolvia. E não resolve, doutor. Sabe uma coisa importante deixar claro? Eu nem sou contra as medicações, não. Tem muito problema que você tem que tomar remédio. Claro. Você pega uma infecção de garganta, você tem que tomar um antibiótico, tem como você fugir. É uma infecção, uma endocardite, uma infecção, uma erisipela. Existe caminho natural para tratar? Existe, mas é muito moroso, às vezes não dá, o paciente vai ter muitos problemas. Então, tem situações que você tem sim que tomar a medicação. Mas você deixar de ser médico para ser apenas prescritor, repetindo receita, a maior crise foi quando eu cheguei uma vez no pronto-socorro que eu atendia e tinha um bloco de receituário já preenchido, um bloco pronto. A mesma medicação em todas as folhas. Pronto. Quer dizer, eu não preciso nem pensar mais. Todo mundo que quer só assinar e carimbar. Só escrever aqui o nome, assinar e carimbar. Entendeu? Isso é uma crise. Então eu vou passar o resto da vida prescrevendo a mesma coisa, não é possível. Tem que ter um caminho para você melhorar a saúde e tirar a doença. Porque o corpo é como se fosse um copo. Se eu encher esse copo de água, para eu tirar a água de dentro é só eu jogar outro líquido. Ele vai ocupar o espaço da água. Então se eu encho o corpo de saúde, a doença vai sair. Entendeu? Uma hora a doença vai saindo e vai dando espaço para a saúde. E eu acho assim, quando eu tô mais assim, né, porque a gente não está todo dia alegre, né? Eu sempre, graças a Deus, a minha tendência é mais alegre. Mas assim, tem dia que você está bem. E eu vejo que a gente fica meio assim, dor de garganta, dor de cabeça, dor nas pernas, né? Quantas pessoas você conhece que depois de um baque emocional teve um problema de saúde? É seríssimo. Até tem você perde uma pessoa, perde um familiar seu. Aí na semana seguinte está todo mundo com dor de garganta, um vai parar no pronto-socorro, a imunidade baixa, vem uma infecção. O corpo ele é só o termômetro, né, do que acontece dentro da gente. É a pontinha do iceberg. É a pontinha. Doutor, maravilha, viu? Eu queria perguntar outra coisa. O que significa suplementação nutracêutica? Nossa, essa foi demais, eu vi. Essa aí eu quero entender. Vou te explicar. O que é um nutracêutico? Nutracêutico é quando você pega uma vitamina, um nutriente, e você prescreve esse nutriente numa dose superior àquela que o corpo precisa no dia a dia. E quando esse nutriente está alto, ele tem uma ação que ele não teria se ele estivesse baixo. Uma ação diferente, uma ação de farmácia, uma ação medicamentosa. O melhor exemplo que a gente tem disso, vitamina D. A vitamina D, se você está enfrentando uma infecção no seu corpo, por exemplo, está com uma dor de garganta, uma infecção bacteriana da garganta, e o corpo tem muita vitamina D, o que naturalmente o seu corpo faz com essa vitamina D? Ele transforma essa vitamina D num tipo de antibiótico natural, chama catelicidina. E esse antibiótico vai ter ação terapêutica, vai destruir a bactéria. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que está em processo infeccioso e eu passo uma dose alta de vitamina D, aquela vitamina D, além de todas as ações que ela naturalmente tem como hormônio dentro do corpo, ela vai ter uma ação de antibiótico. Olha, nunca imaginei. Então, a vitamina D é um tipo de nutracêutico. Eu posso prescrever como nutracêutico. Eu posso prescrever ela numa dose diferente, onde ela vai agir não apenas naquilo que ela já usualmente faz no corpo, mas ela vai ter uma ação de antibiótico. E igual a vitamina D, tem vários nutrientes que têm essa ação. Se eu prescrevo em doses maiores, ele tem ações diferentes no corpo. Então é como se eu usasse uma vitamina como remédio. Olha, que fantástico isso. E assim, quando tem pessoas que ela toma antibiótico demais, né? Desde pequena, tem problema de garganta, toma antibiótico. Chega numa fase que aquele antibiótico não faz mais efeito. Por que isso? Geralmente o que acontece é o seguinte, é um mecanismo natural de antibióticos, das bactérias, que é uma seleção natural. Elas criam resistência àquele tipo de antibiótico. Se você pega uma população de bactérias, algumas ali são mais fortes e a maioria delas são mais fracas. Aí eu pego um antibiótico e mato a maioria delas, que são fracas, eu acabo com a infecção. Mas se aquelas fortes permanecerem e elas se multiplicarem, a próxima vez que tiver uma infecção com essas fortes, o antibiótico que eu usei antes já não vai ser suficiente.
Então acontece uma seleção de bactérias. Por isso que vira e mexe você vê que sai na mídia dizendo assim, foi identificada uma bactéria que os antibióticos que a gente tem disponível no mercado não tem sensibilidade, não tem como tratar, porque não existe antibiótico preparado para destruir aquele tipo de infecção. Isso pode acontecer na medida que você vai utilizando de forma indiscriminada antibiótico, né? E hoje, infelizmente, é assim que acontece. Por mais que exista lei, não existe essa supervisão toda. Então, todo mundo sabe, você consegue comprar antibiótico sem receita em vários lugares hoje. Em farmácia, você compra antibiótico de balcão, né? Então, o pessoal usa, às vezes não precisa daquele antibiótico, a indicação não é tratar com aquele antibiótico, e aí ele está selecionando bactérias. Toda vez que você usa antibiótico, você está selecionando bactérias. Você não está matando apenas, você mata as fracas e seleciona as fortes. É mesmo? Eu tomar antibiótico não mesmo. Mas é preciso, eu não sei, né? Porque eu graças a Deus tenho saúde. O problema não é tomar antibiótico, é tomar os antibióticos errados nas horas erradas. Que louco. Porque existem aqueles que são indicados, por exemplo, para problema de garganta. Eu sempre tive problema de garganta. Existem aqueles que são indicados para infecção urinária. Existe aquele que é para a pele. Se um paciente leigo compra o da pele e toma para a garganta, ele vai tratar o problema, mas ele vai estar selecionando bactérias da garganta, porque ele não está usando o antibiótico indicado. Entendeu? Olha, que sério, gente. Então, não toma antibiótico sem ir no doutor. Infelizmente. Porque às vezes as pessoas pensam, ele está falando isso para poder vender a consulta. Não é. Não é o que faz a diferença. Que coisa séria. Na prática, é um mecanismo de seleção que acontece por má indicação médica, né? Ou por ausência de indicação médica. Você toma indiscriminadamente. Eu tinha paciente que comprava antibiótico de proteção. Eu vou guardar esse aqui porque eu vou viajar, se eu tiver infecção eu tomo. Mas como é que você sabe qual é a infecção que vai dar? Se é esse? Gente, isso aí é profissional. Isso aí é profissional na área. Tem gente que faz isso mesmo? Tem, muito. Tem gente que é hipocondríaco. Eu tenho uma amiga que, nossa, não posso falar com ela, ela sempre tá com dor de cabeça. Você tá com dor de cabeça porque ela tem todos os remédios que você pode imaginar. Para dor de cabeça. E ela tá E não dá, né? Porque está sempre tomando. E ela tá na saúde, eu não entendo. Entende de saúde. Os mais hipocondríacos geralmente entendem. É mesmo? Eu tenho as pessoas que querem assim. Doutor, eu queria também que você falasse um pouco para todos que estão vendo, você falasse o que você acha, o que é que a pessoa precisa, assim, para a mudança mesmo da vida dela, um lado mais motivado.